Vamos ler o texto da palavra de Deus, de 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado em seu lugar, ora, os seus olhos já começavam a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna-te e deita-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. Se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Vamos para o 7º. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Amém. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, sair daqui nesta noite cheios do teu poder, cheios da tua graça. Que a tua palavra, Senhor, penetre os corações. Que a tua palavra, Senhor, faça diferença, Senhor, em cada vida, em cada mente, ó Deus. E tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, caia por terra agora. Tudo aquilo que tenta roubar dos corações, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus, seja aniquilado para a glória de Deus, Pai. E todos digam amém. Amados, eu estava pensando nesta palavra, e pensei mais ou menos assim, falei, eu vou fazer um paralelo com essa palavra, algo que a gente possa entender. Você compra o carro, você sai com o carro 0 km, tome posse aí. Você sai com o carro 0 km da concessionária, e aí ele está com aquele cheirinho gostoso, não é? Ele está com os pneus bem borrachudo. O pneu está bem borrachudo, está bem grosso o pneu de borracha. É até cheiroso o pneuzinho. E aí você vai andando. Puxa, como é bom andar com um carro novo, não é? Como é bom andar com algo novo. Tudo aquilo que você compra de novo é gostoso demais de usar. Mas em questão o carro, você vai andando. Anda 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, passa um mês, passa 2 meses, vai passando o tempo. E de repente... Você diz assim, alguém entra no carro, você vai dar carona para alguém. Essa pessoa entra no carro e fala assim, ó, que cheiro gostoso nesse carro. Que cheiro de carro novo. Daí você olha e fala assim, não, já está velho, já nem sinto mais o cheiro. Não é? De repente você para na garagem o seu carro, e aí você está varrendo a calçada, ou você está entrando no portão e você olha para o pneu. Você olha para o pneu e dá uma coçada na cabeça. Como gastou rápido. Já não está mais borrachudo. Já não está mais com aquelas ranhuras, né? De novo. Aí você acha que o cheiro também já não é mais o mesmo, porque você acostumou com o cheiro. As pessoas que entram no carro sentem o cheiro de novo no carro. Mas você já não sente mais, porque você acostumou com o carro. Acostumou com o cheiro. E aí você vê, puxa, agora vai ter que trocar pneu. Aí começa a ligar, liga numa loja, liga na outra. Meu Deus, mas quando dá para fazer em 3 vezes, dá para fazer em 10 vezes, dá para fazer meu pneu, minha vida. Vou trocar os 4 de uma vez. É impressionante, mas o que acontece é que você vai andando com o carro e vai havendo um desgaste. Porque você está usando o carro. Você acostumou com o cheiro de carro novo, e aí você
já não está nem sentindo mais aquele cheiro gostoso, porque existe um desgaste, existem algumas coisas que vão se perdendo pelo caminho, não é, irmãos? Algumas coisas que vão se perdendo nas nossas vidas. E quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu vejo, falando a nível de Eli, como Eli perdeu coisas durante a vida dele, como esse sacerdote perdeu muitas coisas durante a sua caminhada cristã. E aí alguém que nasceu, foi ofertado ao templo, que era Samuel. Me chama a atenção o versículo 1 que diz: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram mais frequentes. Então Samuel servia a Deus sem ouvir a voz de Deus. Entenda isso. Veja só, alguém que servia a Deus, é claro que isso é um referencial para nós, porque Samuel estava começando a sua vida com Deus. Ele era jovem ainda, mas ele servia a Deus e não ouvia a voz de Deus. As visões não eram frequentes, por quê? Porque Eli perdeu muitas coisas na sua caminhada. Santidade, busca, a entrega, você está entendendo? Mas o que aconteceu aqui com Samuel me chamou a atenção, porque nós que já temos a palavra da revelação na nossa vida, a igreja que já tem a palavra da revelação em seu coração, já conhece a palavra, muitas vezes não está ouvindo a voz de Deus, está servindo Deus, mas não está ouvindo a voz de Deus, irmãos. Isso é muito perigoso. A segunda coisa que eu vi nesse texto e que me chamou a atenção é no verso 2, no final dele diz assim: Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. Interessante, era a idade dele que já estava deixando seus olhos fracos, mas se nós trouxermos para um contexto espiritual das nossas vidas, a igreja vai passando o tempo, a igreja começa a ficar com os seus olhos espirituais escuros, e já não consegue mais enxergar algumas coisas que enxergava antes, já não consegue mais ver algumas coisas que não via antes. Isso é impressionante, meu irmão. O texto fala assim, que ainda a lâmpada estava acesa, mesmo Eli tendo perdido algumas características, mesmo Eli ter perdido algumas coisas que são fundamentais para se ter uma intimidade com Deus, ainda estava escrito ali, está escrito que ainda estava a lâmpada acesa. Sabe o que quer dizer a lâmpada acesa? A presença de Deus. O sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos. O sacerdote entrava no Santo dos Santos para acender a lâmpada, que era a representação da presença de Deus naquele lugar. A lâmpada ainda estava acesa. Irmãos, eu converso com pessoas que se afastaram da presença de Deus, pessoas que se afastaram da igreja, e eu ainda percebo que na vida dessas pessoas a lâmpada ainda está acesa. Impressionante. Sabe por quê? Porque Deus age de misericórdia para com o seu povo. A pessoa que se afasta de Deus, Deus não dá um assopro, minha presença não está mais contigo. Não, Deus ainda permanece por um tempo, só que nós precisamos recuperar a caminhada para não perder a nossa visão espiritual. Quando se perde a visão, se perde todo o referencial, queridos. Nós precisamos voltar ao tempo em que nós servíamos ao Senhor e ouvíamos a voz dEle. Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel levanta, porque é muito novo, porque ainda é um menino, e corre até o seu senhor, o seu pastor, o seu sacerdote, e fala: você me chamou? Ele: não, eu não te chamei. Vai deitar. E acontece outras vezes
Porque Samuel ainda não tem entendimento de que é a voz de Deus. Samuel ainda não tem o discernimento de que era a voz de Deus. O problema é que nós somos que nem o carro. O povo de Deus é mais ou menos que nem o carro, sai zerado da concessionária e vai perdendo algumas características durante a caminhada cristã. É diferente de Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. A igreja conhece a voz de Deus e Deus está falando com a igreja, e a igreja ainda não está entendendo, acaba deixando de entender que aquela voz é a voz de Deus para a sua vida. Irmãos, nós não podemos perder esta característica. A igreja do Senhor Jesus no Brasil está perdendo uma característica, que é o discernimento da voz de Deus. Oh meu Deus, diga misericórdia. Nós não podemos perder o tato, não podemos perder a percepção de que é Deus falando conosco. Tem muitos ficando pelo caminho porque não estão identificando a voz de Deus. Tem muitos ficando pelo caminho porque não estão conseguindo discernir a voz de Deus. Qualquer voz que fala ao seu ouvido acha que é bom e acaba se desviando do caminho do Senhor. Graças a Deus que o Senhor não assoprou a lâmpada ainda. Graças a Deus que a lâmpada ainda permanece acesa. Mas os olhos já estão como os olhos de Eli, já começam a ficar fracos. Começam a ficar fracos. Começam a não enxergar algumas coisas que são de suma importância para uma vida cristã. Os olhos deixam de enxergar algumas coisas que são de suma importância para se manter a santidade, para se manter a adoração, para se manter a leitura da palavra e para manter a sua vida na presença do Senhor. Aleluia! Você está entendendo a palavra, meu irmão? Você está compreendendo a dimensão disso tudo nesta noite? Eu estava em crise porque eu não queria. Eu falei: Senhor, eu quero pregar uma palavra de prosperidade nessa noite. E aí Deus deu a palavra de prosperidade na hora dos dízimos e das ofertas. Obrigado, Senhor. Servir e ouvir. Servir e ouvir a voz de Deus. O que é ouvir? O que você entende como ouvir? Tiago fala assim, ó: não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas um praticante dela. O que ele quer dizer quando ele fala não seja apenas ouvinte? Ouvinte é aquele que ouve, acha bonito, ou acha ruim, ou acha pesado, ou acha bom, mas não pratica. Alô? Amém? Esse é um ouvinte, aquele que ouve a palavra, apenas ouvinte. Quando nós ouvimos verdadeiramente a voz de Deus, é um ouvir de captar a mensagem. E uma das palavras que o pastor Rodolfi pregou aqui, que grudou no meu coração, foi ouvir, entender e executar, que é a atitude. É ouvir a voz de Deus, deixar que ela desça ao coração, meu irmão, e quando ela descer ao coração, ela vai traduzir em atitudes que agradam a Deus. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então Tiago fala assim: não seja apenas alguém que está no auditório, não seja alguém que apenas está curtindo a apresentação da palavra, mas alguém que vem buscar a palavra, como se vai buscar a água com um balde, leva para casa e vai tomando aos poucos. Aleluia. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos poço lá em casa. E aí a mãe falava assim: não chega perto do poço. A mãe tinha medo que eu caísse no poço. Mas eu sei nadar, mãe. Nunca tinha entrado na água, mas sei nadar. E a mãe jogava o balde lá, não era aquele de manivela, nós não tínhamos aquela tecnologia tão avançada.
Não era aquele posto de manivela. Quem teve posto de manivela em casa aí? Teve alguém? Pouca gente, né? Mas em casa nós não tinha essa tecnologia não. A gente não era tão chique. Pegava o balde, jogava e ficava assim ainda, para virar o balde. E o balde não virava, irmãos. E virava, daí virava, enchia o balde, puxava o balde. Colocava o balde em cima da pia. Ou enchia o balde, né? Era 2 baldadas daquele que busca, daí colocava no balde que ia lá para a pia, colocava em cima da pia, e daí ficava usando durante o dia aquela água. Meu irmão, a palavra de Deus tem que ser assim. Você deve vir para a igreja, levar ela para um balde que é o teu coração e começar a usar para tudo aquilo que é necessário no teu dia a dia, aleluia. Era isso que Tiago estava falando. Você precisa ouvir a palavra e ser um praticante da palavra de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso. Samuel ouvia a voz de Deus, mas não sabia que era a voz de Deus. A nossa geração, muitos estão ouvindo a voz de Deus, mas estão negligenciando o que é a voz de Deus. Samuel se enganou, foi lá: você está me chamando, Eli? Você está me chamando? Não, eu não estou te chamando. Tanto que quando Eli notou, opa, eu acho que é Deus falando com esse piá. É Deus falando com esse menino. Quando ele foi lá, e outra vez, Eli falou para ele assim: quando você ouvir a voz novamente chamando, diga: eis-me aqui, Senhor. Aí tem outro paradigma que precisamos quebrar. Eis-me aqui não é apenas, pode falar que eu estou ouvindo. Eis-me aqui não é apenas, estou te escutando, Deus, fala. Fala comigo, Deus. Eis-me aqui é como o profeta disse: eis-me aqui, Senhor. Deus falou: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Compromisso com Deus, estar comprometido com Deus e a sua palavra. Eli deu uma direção a Samuel, embora Eli era um profeta falido, ainda conhecia Deus, a lâmpada ainda estava acesa. Aí Eli falou: diga, eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui não é apenas de estou te ouvindo, Deus, se for bom, tá bom, se não for bom, deixa assim. Não, eis-me aqui, Deus, estou ouvindo a tua palavra, pode falar comigo, que a tua palavra vai fazer diferença na minha vida, aleluia. Levante a tua mão para o alto, aplauda o nome dele nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos dizer que nós servimos a Deus se nós não ouvimos Deus. Nós não podemos. Quem trabalha em multinacional aí sabe. Quem trabalha numa multinacional, uma empresa muito grande. César, você conhece o dono da Aurora? Não conhece? Como que você trabalha para ele? Captou a mensagem aí? Captou, Adriano? Pegou no ar aí, irmão? Eu trabalhei num grande banco, numa grande seguradora, Bamerindo Seguros. Não existe mais Bamerindos, não existe mais HSBC. Deus do céu, estou velho. Só na identidade, porque no ânimo eu estou com 18 ainda. Aleluia. Glória a Deus. Com algumas dores. A dor é para ensinar. Eu estou aprendendo muito. Eu não sabia quem era o dono, não conhecia o dono. O Zé do Chapéu. Eu sabia até quem era, mas eu não conhecia ele, não tinha intimidade com ele. Eu trabalhava para ele. Na igreja é diferente, meu irmão. Você até sabe quem é o dono, você sabe quem é o dono da igreja, você sabe quem é o Senhor da igreja. Você está servindo aqui, você pode e deve ter intimidade com Ele, aleluia. Você está na igreja a servir a Deus e deve ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz do Senhor no sentido de buscar a água e utilizar-se dessa água, ter intimidade com Deus, andar com Deus dia a dia, ir para casa com Deus, falar com Deus em todo o tempo, comunhão com Deus, igreja.
Samuel até sabia que tinha um Deus. Samuel acreditava em Eli, que pregava a palavra de Deus. Mas ele não tinha intimidade com Deus ainda, porque era muito novo. Mas nós caminhamos com Deus já, temos uma caminhada longa com Deus, queridos. Poucos aqui são novos convertidos. Então nós podemos e devemos ter intimidade com Deus, a ponto de servir a Deus, andar com Deus, conhecer Deus e ter intimidade com Deus. Você está entendendo? Eli, apesar de estar um tempo de sequidão espiritual, o coração de Eli estava secando, porque não tinha mais intimidade com Deus. Quando a palavra fala que a lâmpada ainda estava acesa, é porque Eli ainda tinha um pouco de temor a Deus. E nós não podemos perder o temor a Deus, igreja. Você não pode perder o temor a Deus. Porque quando você perder o temor a Deus, aí a lâmpada vai apagar. A lâmpada vai se apagar, a presença dele vai se apagar na sua vida. E aí como será a sua vida sem a presença de Deus? Moisés, em uma ocasião, Deus deu a palavra para ele: vai e leva o povo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, se tu não fores à frente, se tu não estiveres conosco, nós não iremos. Oh meu Deus, que palavras sábias, que palavras sábias. Nós precisamos ter esse princípio na nossa vida. Naquele tempo de Eli, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e acender a lâmpada, acender o incenso. Tinha que todos os dias entrar no Santo dos Santos e acender a lâmpada, da representação da palavra de Deus. Nós aprendemos aqui que nós somos os sacerdotes, de Jesus Cristo para cá nós somos os sacerdotes. Então nós temos que acender esta lâmpada todos os dias, nós temos que acender esse incenso todos os dias. Nós não podemos deixar apagar a lâmpada em nossa vida, igreja do Senhor Jesus. A lâmpada é a presença do Deus vivo. Você está entendendo a necessidade e por que Paulo fala, orai sem cessar? Você está entendendo porque a palavra de Deus diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Porque a unidade gera a lâmpada, gera o fogo que acende a lâmpada, meu irmão. A união da igreja, a união do povo de Deus, a unidade, por mais que somos diferentes uns dos outros, por mais que eu não concorde com algumas atitudes, por mais que você não concorde com algumas pessoas, ainda somos o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está compreendendo, querido, o quão importante você é no reino de Deus? Então tira da sua mente aquilo que Satanás tem dito: você não é ninguém, você não faz nada, você não consegue pregar, você não sabe testemunhar, você não sabe falar em público. Não importa, querido. Teve um grande evangelista que falou assim: pregue a palavra de Deus em todo o tempo, e se for preciso, use até palavras. Contraditório? Pregue a palavra de Deus em todo o tempo, e se for preciso, use até palavras. Isso quer dizer que a maior pregação da palavra de Deus é a minha vida, é a minha atitude. As pessoas vão ver uma lâmpada acesa, porque você vai brilhar aonde tem escuridão. Você precisa brilhar aonde há trevas, porque as trevas têm que bater em retirada quando você chegar. Pegue uma lamparina e entre num quarto escuro para ver o que acontece. O escuro some, a lamparina que vai se destacar. Então a presença de Deus na tua vida vai fazer toda a diferença, aleluia. Aonde você estiver, aleluia, glória a Deus, glorifique ao Senhor. Você tem muito valor. E você está me vendo falar com os olhos fechados? Não, Jéssica? Eu estou com os olhos abertos. E quando eu falo com alguém, eu gosto de olhar na bolota dos olhos. Quando eu falo com alguém, eu gosto que a pessoa olhe na bolota dos meus olhos. E aí eu quero olhar na bolota dos teus olhos e dizer para você o quão você é importante.
o quanto Deus quer te usar, o quanto Deus se importa contigo, e o quanto você pode ser e fazer a diferença nesta cidade aonde você estiver. Floresça aonde você estiver. Aleluia. Ouvir e identificar a voz de Deus é importante demais. Não apenas ouvir vozes. Ouvir vozes. Vá lá no hospício, você vai ver gente que ouve voz o tempo todo. Está ouvindo voz, está ouvindo voz, está ouvindo voz. Mas é necessário ouvir voz, a voz de Deus, e identificar que é a voz de Deus. Porque tem muitas vozes que falam aos nossos ouvidos. Muitas vozes. Tem muita gente pregando, dizendo que é a voz de Deus, mas não é, querido. Toma cuidado. Leia Mateus 24 e você vai ver. No final dos tempos surgirão falsos deuses, surgirão falsos profetas, que enganarão até mesmo quem? A igreja de Jesus, os escolhidos. Você entende isso? Você está compreendendo isso? É necessário conhecer a palavra para identificar quem está falando? Tem coisa que Deus nunca falou, viu, irmão? Esse dia um irmãozinho postou lá no Face. É de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Está na Bíblia. Falei só na tua. E deve estar escrito na capa porque foi você que escreveu. Porque não está escrito na Bíblia que nenhuma folha cai da árvore. Se alguém tiver aí, por favor, me ajude, me mostre que eu nunca li isso na Bíblia não, irmão. Talvez a pessoa tirou isso das entrelinhas, onde diz que Deus está no controle de tudo. Agora, dizer que a folha da árvore caiu e ainda falar que foi Deus que mandou cair a folha, claro que não. Se Deus deu livre-arbítrio para nós, irmãos, tem tanta coisa que a gente faz e põe a culpa em Deus. Está vendo que tem que conhecer a palavra de Deus, irmãos? Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muita gente achando que poder de Deus é uma coisa e não é. O diabo também tem poder. Então você tem que conhecer Deus. Já preguei aqui sobre identidade, sobre discernimento. E eu contei aqui, vocês vão lembrar, quando eu era criança, eu esperava meu pai chegar do trabalho. E ele chegava porque ele comprava aqueles dadinhos. Sabe aqueles dadinhos, aqueles docinhos, dadinho? Irmão, não é possível que tenha alguém aqui que não goste de dadinho. Não é possível. Não é possível. Não acredito, Gabi. Tá bom, já vou embora. Além da Gabi, tem alguém que não gosta de dadinho? A Sheila. Só a Sheila e a Gabi, né? Então, por favor, queridos, Deus vai usar vocês para comprar dadinho para nós, então. Eu esperava o meu pai chegar em casa porque ele trazia 4 dadinhos para mim. E eu já ficava esperando os dadinhos. Você gosta, Pedro? Eu ficava esperando o pai chegar. E quando chegava perto das 8 horas, que era o horário que ele chegava, todo barulho que eu escutava na rua, eu corria na cortina e olhava. É o pai, não é? E aí, desapercebido que estava, eu escutava a batida na porta. E a mãe um dia falou assim, ó, abre a porta que é o teu pai. Eu falei, não é. Não é. Abre a porta, rapaz, é teu pai. Não é, mãe. É um ladrão. E aí, a mãe me convenceu com a cinta. E eu fui lá e abri a porta, era meu irmão. Meu irmão nunca chegava antes de meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Naquele dia ele chegou 8 horas. Mas como que você sabia que era teu irmão?
porque as batidas eram diferentes. O meu pai tinha um jeito de bater na porta. Qualquer outra pessoa, parente que chegava lá e batia na porta, é diferente. Você já percebeu isso? Que as pessoas têm as suas características. As pessoas têm o seu jeito, a força de bater na porta era diferente. O meu pai era mais forte, por isso quando ele pegava a cinta tinha que correr. Então a voz de Deus, querido, nós precisamos entender as características. Se nós não morarmos com Deus, nós não vamos identificar a voz dele. Se nós não vivermos com Deus, nós não vamos identificar a chamada dele, a voz dele, igreja. E é por isso que Jesus já alertou, já 2000 anos atrás, tomem cuidado que no final dos tempos, muitos serão enganados. Muitos dirão, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está ali ou está lá. Mas não vos enganeis, Jesus falou. Tome cuidado, que talvez tenha pessoas pregando algo que seja bonito, doce aos nossos ouvidos, mas que não é a voz de Deus. Não é a voz do Senhor. Irmão, nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa. A lâmpada precisa continuar acesa, meu irmão. Não importa que você esteja passando por um deserto, não importa que você esteja passando por um momento difícil na tua vida, isso não tem nada a ver com a lâmpada acesa. Comunhão com Deus é uma coisa, o que estamos passando na nossa vida é outra. Então mantenha a tua vida na presença de Deus. E se você quer a vitória, permaneça na presença de Deus. Não dá para ligar o ar-condicionado? O que aconteceu? Hã? Foi tão caro isso aí, não dá para ligar? Vamos tentar. Se ele parar de funcionar, vai ficar do mesmo jeito. Tenta aí, Junei. Poxa, a gente queria tanto testemunhar. Fala, pô, na minha igreja estava uma bênção, tem ar-condicionado. Aí eles convidam alguém, pode ir, está calor, mas lá na igreja tem ar-condicionado. Aí a pessoa vem aqui, mas ué, está desligado? Não, falei que tinha o ar-condicionado, não falei que funcionava. Bem politicamente correto. Irmãos, estenda a tua mão em direção a esse. Já é demais. Não, já cansei. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra contrária, Pai, nós cancelamos. Em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, Pai, contra esta igreja, contra aquilo, ó Deus, que nós adquirimos nesta igreja, está, Senhor, debaixo das tuas mãos, Pai. Não só isso, mas aquilo que é dos teus filhos, aquilo que é dos teus servos. Papai, nós cancelamos toda obra contrária, Pai, toda palavra de maldição, em nome de Jesus. Diga amém. Pode desligar. Nós compramos esse ar-condicionado ano passado. Foi difícil para instalar, gastamos para comprar, gastamos para instalar. Fizemos instalação, pode desligar isso aqui também. Eu acho que tem que chamar o Márcio porque deu alguma inversão aqui nos fios aí, eu não entendo nada de elétrica, só entendo de levar choque. E aí tivemos que trocar a fiação, foi trocada a fiação, daí começou a cair o disjuntor lá no poste. Aí veio o eletricista aqui, tem que mudar isso. Nós estamos gastando R$ 1.400 para mudar, agora não está funcionando. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, e isso na tua casa você tem que orar dessa forma na sua casa. Em nome de Jesus, eu não aceito que aquilo que Deus me deu, Satanás toque e coloque a mão. Não, em nome de Jesus. Aí aconteceu uma vez, aconteceu duas, na terceira tem uma coisa errada. E não é com a instalação, não é espiritual. Então vamos repreender em nome de Jesus. Aquele que identifica a voz de Deus, tome posse dessa palavra. Eu queria nesse momento estar orando contigo. Quero que vocês coloquem em pé na presença do Pai. Tenho visto muitas pessoas que a lâmpada está quase apagada. Feche os teus olhos. Tenho visto muitas pessoas que estão como Eli. Os seus olhos estão quase
escurecendo. Mas não são os olhos carnais, não são os seus olhos físicos, são olhos espirituais. E nós precisamos tomar uma posição. E você precisa tomar uma posição, porque Jesus está voltando. E você não pode perder a salvação. Você não pode perder a tua passagem para o céu. Você precisa manter a lâmpada acesa. Em nome de Jesus. Quero que